Olá pessoal, quem fala aqui é o presbítero Jeremias. Desde já quero agradecer a Deus pela sua vida, você que tem nos acompanhado no canal Tempo para Todas as Coisas. Peço a você que compartilhe e nos ajuda na divulgação deste canal para que outras vidas também sejam alcançadas nesta manhã através da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus eu quero estar lendo com vocês aqui em livro de Marcos, capítulo 13, no versículo 7, no versículo 6 e em diante, que diz assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muito. E quando ouvides de guerra e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim, porque se levantará ação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome, e isso será o princípio de dores. No versículo 12 diz assim: E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E se levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, eu quero trazer aqui esta palavra sobre os princípios que Jesus nos disse que haveria o princípio das dores. O que é o princípio das dores? Aquilo que está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento aí muito difícil, que muitas pessoas estão sendo cometidas dessa enfermidade, e Jesus nos fala para nos alertarmos sobre os sinais da vinda dele. E ele nos fala aqui que haveria o princípio das dores, sabe? Que ainda é o começo daquilo que está para acontecer. E nós podemos ver já nos sinais que o que o mundo hoje está passando com essa pandemia. Muitos países, nações estão sendo atingidas não só pela questão da enfermidade, mas num colapso também financeiro, pessoas sendo atingidas com a fome. Quem assiste reportagem sabe muito bem que muitas pessoas estão passando por necessidade, passando por fome, que não tem muito o que comer. E isso é um princípio do que a palavra de Deus nos diz, que haveria grito de rumores, de guerra, que nós não se perturbassem, porque isso ainda não era o fim, e que se levantaria nação contra nação, reino contra reino, e que haveria diversos terremotos em vários lugares. E nós sabemos que tem acontecido terremotos em diversos lugares, e haveria ainda fome, mas que ainda não era o fim. E a palavra de Deus também nos alerta que nós estamos vendo aí também um princípio da dores, onde os pais estão matando os filhos matando os pais por causa de herança, e assim sucessivamente. Isso é o princípio da dores, sabe? E a palavra de Deus aqui nos alerta que por amor de Cristo, nós seríamos aborrecidos, diz a palavra de Deus, nós seríamos perseguidos, sabe? Mas a Bíblia aqui, a palavra de Deus nos diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Gente, nós estamos vivendo um princípio das dores. Muitas pessoas hoje estão perdendo seu ente querido por causa dessa enfermidade. Muitas lágrimas têm sido roladas, sabe? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, aquele que for fiel até o fim, por amor de Cristo, esse será salvo, sabe? E nós que estamos aqui nessa terra, nós estamos vivendo um princípio das dores. Mas não isso porque é um sinal do que Cristo virá sobre a face da terra. Ele virá para buscar a sua igreja, aquele que for fiel até o fim, diz a palavra de Deus. Por isso que ele fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso diz a palavra do Senhor. E haverá muitos outros sinais, como a palavra de Deus diz. No versículo 24 nos diz assim: e naqueles dias, depois daquelas aflições, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então vi o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória, diz a palavra do Senhor. Isso é um dos sinais que Jesus tem nos dito, que as potências do céu seriam abaladas, sabe? Que o sol se escureceria, que a lua não dará mais a sua luz, sabe? E a palavra de Deus tem nos alertado isso,
Sabe que os tempos estão se estreitando, diz a palavra do Senhor. Mas por quê? Porque é um cumprimento, diz a palavra do Senhor. E ela nos diz assim no versículo 30, na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas vos aconteçam. Que todas essas coisas que ele está dizendo? É a guerra, nação contra nação, reino contra reino. Sabe, haverá diversos terremotos em diversos lugares, diz a palavra do Senhor. Haverá fome. E se nós vemos, nós que assistimos a reportagem, não que nós temos que nos, sabe, nós que estamos em Cristo Jesus, você que tem acompanhado, lida a palavra de Deus, eu quero te dizer que isso é um princípio das dores, não que é o fim. Sabe, mas ainda não é o fim, diz o Senhor Jesus, mas é o princípio das dores que o mundo está sofrendo. Haverá terremoto em diversos lugares, fomes, como nós já temos visto, vários estados do Brasil, pessoas passando fome, não têm o que comer pela manhã, não têm o que comer pelo almoço. Isso é o princípio das dores, porque Jesus diz que haverá fome em diversos lugares, terremoto em diversos lugares, haverá guerra, nações, sabe, pessoas lutando por poder para tomar uma nação por a outra, sabe, haverá guerra. E diz ainda o Senhor Jesus que depois daquelas aflições, o sol seria escurecido, a lua não daria mais a sua luz, e as estrelas do céu cairão, as potências dos céus serão abaladas, sabe? Muitas coisas, diz a palavra do Senhor, que seria acontecido. Mas aí Jesus diz que é necessário que isso aconteça para que a sua vinda venha. E ele diz, na verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, isso que foi dito agora, fome, nação contra nação, reino contra reino, as potências do céu serão abaladas, cairão, escurecerá os céus. Isso é o princípio de tudo aquilo que Jesus tem nos dito. Para quê? Para que venha a vinda do Filho do Homem, ou seja, o Filho de Deus. Ele diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E as palavras de Jesus Cristo estão se cumprindo, que haveria enfermidade, no livro de Mateus nos diz que haveria enfermidade, pestes em vários lugares, perseguições, fome, e isso é um cumprimento da palavra de Deus, porque ele está dizendo, é necessário e todas essas coisas acontecerão. Ele diz, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, a palavra de Deus tem se cumprido a cada dia. Então o que eu quero dizer para vocês que têm nos ouvido no canal Tempo para Todas as Coisas, ficai atento aos sinais da vinda de Cristo, porque ele diz, nos alerta, ele diz assim, olhai e vigiai, orai, porque não sabeis quando chegará o tempo, porque diz a palavra de Deus aqui, vigiai. Ele diz, ele diz aqui, e essas coisas vos digo-as, e todas vigiai. Ele também nos diz assim no versículo 35, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da caça, se é à tarde ou se é à meia-noite, se é ao cantar do galo ou se é pela manhã. Mas ele diz aqui, isso aqui não significa que nós devemos estar vigiando de manhã, à noite, meia-noite, de manhã, sabe? É o princípio de que tudo aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Então ele diz assim, passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então ficamos atentos aos sinais de Cristo, amém? Você que tem nos ouvido neste canal, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você possa estar nos ajudando, compartilhando esta palavra, né, no canal Tempo para Todas as Coisas. Desde já também quero pedir a vocês que nos ajudem, porque nós estamos aí no começo, né, dessa divulgação. Sabe que todo começo de um projeto é difícil, mas com toda a perseverança e com fé em Cristo Jesus, Deus há de nos abençoar para que esse canal venha crescer e que vidas venham a ser alcançadas através deste evangelho, amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ter uma ótima terça-feira em nome do Senhor Jesus, amém?